Bom, boa noite para todo mundo. Nós vamos seguir então falando sobre o nosso assunto, que é a preparação da noiva do Senhor para o casamento. Boa noite. Essa é a nossa 12ª aula. Tem muita gente aí que vai vir do Novo Cavaleiro. Tem algumas pessoas do Novo Cavaleiro que perderam algumas aulas, né? Mas todas as aulas estão no YouTube, ok? Então, tá ali, aquilo ali que a gente botou. Pessoal de nível que está chegando, aquela ali são as divisões das turmas, tá? Nível 1, nível 2. Se vocês já fizeram o nível 1 e o nível 2, o nível 3 é aqui comigo a partir de agora. Daqui para frente. 2. Tá bom? Então a gente está seguindo para falar sobre a preparação da igreja. E aí quando a gente viu e a gente tem visto que a preparação do nosso casamento com Jesus, ela tem algumas etapas. Então a primeira etapa dessa preparação é você se despir da sua roupa antiga, é você se lavar, é você se ungir e é você deitar aos pés, como aconteceu com Ruth e com Esther. Quando a gente fala sobre o casamento da igreja com Jesus, a gente fala de um evento específico que é acerca da volta de Jesus e acerca do arrebatamento da igreja no final do período da tribulação. Ok? Isso aí a gente já falou bastante nas primeiras aulas, eu expliquei isso tudo. Inclusive eu expliquei o porquê que eu acredito que o arrebatamento vai ser no final da tribulação. E aí, falar nisso, uma dica para vocês, tem um documentário muito bom no YouTube, tem umas 2 semanas que foi liberado, a qualidade é muito boa, não é pirata, eles produziram, eles liberaram, tá em inglês o nome, é Covenant and Controversy, Aliança e Controvérsia, eu vou botar no link na escola. E aí, são três documentários, os documentários são em torno de 2 horas, mas esse último, a parte 3, está já legendado. Então você já tem toda a legenda e fala justamente sobre o período da tribulação. Vale muito a pena ver esse documentário, porque ele é bem correto, biblicamente falando. Está em inglês, eu vou botar, Covenant and Controversy, Aliança e Controvérsia. E aí vocês vão ver, mas eu vou botar o link no grupo da escola. Uma outra coisa que eu trouxe só para mostrar, boa noite. Uma outra coisa que eu trouxe só para botar, para você ver como é que é interessante quando a gente fala sobre o Espírito Santo, que são vários ministérios e são várias igrejas, mas o Espírito Santo é um só, né? Então, a mesma coisa que ele fala para a gente aqui, ele fala com uma igreja em São Paulo, ele fala com uma igreja nos Estados Unidos e tudo mais. E esse ensino sobre a preparação do fim é um ensino que tem se intensificado ao redor do mundo na igreja, sem haver uma certa... sem ter nenhum tipo de combinado. As coisas começam a acontecer e as igrejas começam a ensinar. Essa semana eu recebi esse livreto do pessoal da Impacto, que eu ensino um negócio deles, e o nome do livro é Preparados para o Fim. E eles falam justamente sobre esses eventos dos últimos dias e sobre o casamento de Cristo com a noiva. É muito interessante que quando você começa a acompanhar esses ministérios que são sérios, uma galera que é confiável, está todo mundo falando sobre a mesma coisa. Está todo mundo falando sobre as bodas, está todo mundo falando sobre o arrebatamento, está todo mundo falando sobre o papel de Israel e o que isso tem a ver, a nossa questão da nossa aliança com Israel e como é que isso é importante. Então é muito interessante que isso tudo esteja acontecendo. Mas, passando, depois se vocês quiserem eu empresto para vocês o livreto. Passando disso, na última aula a gente começou a falar sobre a unção. Lembra disso? Nós estamos aí em algumas etapas e alguns momentos sobre a preparação para o casamento. Você tira a sua veste antiga e você se lava. Isso fala de você negar o seu velho homem e de você levar o seu velho homem para a cruz, de você negar o seu ego, a sua vontade, aquela coisa toda. A segunda etapa dessa preparação é você se ungir. As noivas, antes de irem de encontro ao noivo, elas precisavam colocar óleo sobre a cabeça. Elas precisavam se ungir. Fazia parte dessa preparação. E aí a gente começou a falar sobre a unção. E aí existe uma série de erros em relacionado à unção, como nós entendemos. Primeira coisa, a gente sempre liga a unção como uma espécie de recompensa, o que não é verdade. Então, a gente fala e a gente pensa que a unção, ela só é para pessoas maduras. Não, aquele irmãozinho, como ele é uma pessoa madura e ele é experimentado nas coisas de Deus, então ele tem unção. Não tem nada a ver com isso. A unção não tem nada a ver com recompensa. A unção está ligada à preparação.
Então, uma pessoa madura, talvez você já esteja, você pense que aquela pessoa já passou do ponto da preparação, mas não é isso que acontece com a unção. A unção te serve, a unção ela serve para o corpo como uma preparação. Não fiquem mistificando a unção, achando, não, eu sou novo convertido, ou eu estou no início da caminhada, ou eu não tenho tantas experiências e por isso eu não posso ter unção. Não é isso que acontece. Então, é exatamente disso que a gente vai começar a tratar a partir de hoje, ok? Vamos levantar e vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Pai, nós entregamos esse estudo em Tuas mãos, não apenas aqui, mas os estudos que estão acontecendo nas outras salas. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos alinhe com a Tua vontade, que o Senhor nos alinhe aquilo que o Senhor está ensinando para a igreja em torno do mundo. Pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos te agradar e ter um coração ensinável, que possamos, Jesus, encontrar graça diante dos teus olhos. Meu Pai, nos tira desse estágio de imaturidade, nos tira, Jesus, de todo estágio de meninice, aquilo que despreza o alimento sólido, e que possamos, Senhor Jesus, estar prontos e preparados para ouvir o teu ensino. Meu Pai, que o Senhor, nesses dias e nessa aula, que o Senhor possa estar tratando do nosso caráter e nos acordando para aquilo que importa. Meu Pai, não permita que a gente perca tempo com aquilo que o Senhor não quer que a gente perca tempo, mas que possamos, meu Pai, estar alinhados com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. E aí, quando a gente fala sobre unção, a gente entende que a unção ela significa duas coisas. Eclesiastes 9, versículo 8. A gente entende que a unção significa duas coisas. Está gravando, Alexandre? A gente entende que senão eu não ia usar o microfone. A gente entende que a unção significa duas coisas. Primeira coisa delas, a unção ela é o próprio Espírito Santo. Então a unção não é uma coisa que você simplesmente recebe de Deus, mas ela é o próprio Espírito Santo em você. A segunda coisa que significa unção, ela é uma capacidade, um poder para realizar algo sobrenatural. Então, quando nós falamos sobre unção, nós falamos nesse duplo sentido. Nós falamos no sentido de capacitação e no sentido de pessoa, ok? Nós falamos no sentido de capacitação e no sentido de pessoa. A unção é o próprio Espírito Santo. Você não pode querer unção e sem querer ter relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma maneira que você não pode querer ter poder sobrenatural para fazer alguma coisa sem você se relacionar com o Espírito Santo. A Márcia só tem unção para ministrar o louvor e para se mover no profético se ela se relaciona com o Espírito Santo. Espírito Santo está totalmente ligado e fala o tempo inteiro sobre relacionamento. Então você só tem unção se você tiver relacionamento. Eclesiastes 9:8, olha o que diz. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas ou limpas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então isso daqui é um conselho que Salomão dá. Primeiro, sempre cuide das suas vestes, sempre mantenha as suas vestes limpas. O que significa isso? Guarde santidade e guarde a sua salvação. Quando você para ler Mateus 22, versículo 12, que é a parábola do casamento, o pai do noivo, que é o rei, ele encontra uma pessoa que não está vestida adequadamente para o casamento. E o que ele faz com essa pessoa? Ele expulsa essa pessoa das bodas. Ele expulsa essa pessoa do casamento. A roupa adequada é uma roupa limpa. Se no dia que Jesus voltar, ou no dia do julgamento, ou quando você morrer, a sua roupa não estiver limpa, você não vai ter direito à sua salvação. E é isso que Salomão fala: sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, tome conta da sua salvação. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não dá base bíblica para isso. Então, se uma vez que você aceita Jesus e você nasce novamente, você precisa fazer a manutenção da sua salvação. Você precisa cuidar da sua santidade. Você precisa cuidar do seu relacionamento com Jesus. Você precisa cuidar das suas vestes. Do contrário, quando esse grande e terrível dia do Senhor chegar,
que é o dia do arrebatamento, é quando Jesus voltar para a terra para destruir o exército do anticristo, nesse dia, se as suas vestes não estiverem limpas, você não vai ser salvo. E você não vai entrar no descanso do Senhor. Então olha o que ele continua falando: sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Da mesma maneira que você precisa tomar conta das suas vestes para elas estarem limpas, você também precisa tomar conta de ter a unção do Senhor em você. O que significa esse ter a unção do Senhor em você? É você ter o Espírito Santo dentro de você, que está ligado à sua santidade também. Se você vive em pecado, o Espírito Santo não vai habitar em você. Se você não anda no caminho de Deus, o Espírito Santo não vai habitar em você. Não tem como você estar vivendo em pecado, por exemplo, e ter a companhia do Espírito Santo. São duas coisas que não vão se misturar. Então, da mesma maneira que você precisa tomar conta da sua salvação e da sua santidade, você precisa tomar conta para que você tenha sempre o óleo da unção sobre você. O óleo da unção, o Espírito Santo habitando em você. Vai para Apocalipse 16:15. Sempre lembrando que vocês têm total liberdade para me interromper, ok? Eu particularmente não gosto de usar o microfone. Eu sinto que desde quando eu comecei a usar o microfone, vocês me interrompem menos. E isso não é legal. Por favor, sinta-se à vontade para me interromperem sem problema nenhum. Apocalipse 16:15. Olha isso: eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Primeiro, eu venho como ladrão. O que significa esse venho como ladrão? Ele vem de repente. Ele vem de repente. Não quer dizer que vai ser sem ninguém perceber. Vão haver os sinais, mas não vai ser um arrebatamento secreto. É essa a expressão que eu queria usar. O arrebatamento ele não vai ser secreto. Na meu modo de ver, na maneira como eu leio a Bíblia. Não vai ser secreto, não quer dizer, se vem como ladrão, é que você não sabe quando o ladrão vem. Vai ser de repente. Agora, não é aquela coisa de, Jesus veio, levou o pessoal e aí, cadê todo mundo? Não vai ser assim, não vai ser uma coisa secreta. Vão haver os sinais, vão haver as trombetas e tudo mais. Vai, Guilherme. Espera aí, olha só. Agora nós temos 2 microfones. Obrigado, Senhor. Na minha Bíblia tem um comentário interessante que diz que esse fato que ele vem como ladrão também se dá pelo fato de que nesse momento, quando isso acontecer, poucas pessoas vão estar esperando por ele, entendeu? Então as pessoas vão ser pegas meio de surpresa. Vão ser pegas de surpresa, exatamente. Vai ser de repente, poucas pessoas vão estar esperando, é justamente o que diz que o dia do Senhor vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas estão alheias sobre Jesus vir, ou sobre, no caso de Noé, o dilúvio acontecer, e vai ser exatamente isso, mas não quer dizer que vai ser secreto. Nunca pensem que vai ser secreto, tipo, sumiu e voltou, tipo, ou então existe isso, né? Se você acha que o arrebatamento ele vai acontecer no início da tribulação, você considera que a igreja vai ficar sumida da terra durante 7 anos. Férias. A gente vai ficar no ar, meio em suspenso, um monte de alma penada, como o Francisco gosta de chamar. A gente vai ficar, tipo, assistindo, não. Novo de texto, não. E aí, se você acha que vai ser no início, a gente tem essa ideia de que a gente vai ficar meio perdido nos ares, assim. Não é isso que acontece. A Bíblia não diz isso. Nós vamos, na minha opinião, como eu falei já para você, a maneira como eu interpreto, a gente vai ser arrebatado, vamos encontrar com Jesus, isso é Apocalipse 19, e logo depois do arrebatamento, Apocalipse 19, trata do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é quando Jesus volta e destrói o exército do anticristo. Beleza? Então, olha o versículo 15 aí. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes, ou seja, está cuidando da sua salvação. Veste fala sobre estado de espírito, veste fala sobre santidade, veste fala sobre salvação, como diz Isaías 61:10. E consigo suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez, ou seja, tome cuidado para quando Jesus voltar, você não ser pego de surpresa no quesito da sua santidade e da sua salvação.
Se você for pego de surpresa, Jesus vai voltar, você não vai guardar a santidade e você não vai ser arrebatado. É basicamente isso. Então, da mesma maneira que a gente precisa guardar a nossa santidade e a nossa salvação, você precisa conservar a unção de Deus em você. Lembra aquela figura do odre? Que o odre velho, aquela coisa toda. E muitas das vezes uma outra figura que a gente usa para falar sobre isso são vasos rachados. É aquele odre rachado, aquele odre velho, aquele vaso rachado, que quando é colocado vinho, é quando é colocado azeite, quando é colocado água, aquilo não retém. Quando você recebe uma unção nova, uma capacitação nova, se você não toma cuidado e você não faz manutenção dessa capacitação e dessa unção, essa unção vai se perdendo. Da mesma maneira é o seu relacionamento. Se você não faz a manutenção do seu relacionamento com o Espírito Santo, ao longo da caminhada esse relacionamento vai esfriando. Isso são todos os tipos de relacionamento. Você precisa fazer manutenção da maneira com as pessoas com que você se relaciona. A mesma coisa é com o Espírito Santo. Então, o azeite ele é um símbolo do Espírito Santo, isso aí eu já falei para vocês na última aula. Em hebraico, unção significa, é colocado como misha, M-I-S-H-A-H, misha. Em grego é crisma. Grego é crisma. E aí, quando a gente fala sobre unção, a gente vê crisma e misha. E aí, quando a gente fala sobre unção, a gente vê que a unção ou é o Espírito Santo, ou é a capacidade sobrenatural para fazer alguma coisa. E aí, na última aula, a gente começou a falar sobre a unção como Espírito Santo. Abre 1 João 2. E aí, quando você começa a pensar no Espírito Santo, na unção como Espírito Santo, você vê e você entende o porquê que é tão errado você pagar pela unção. Por que é tão errado você pagar pela unção e você cobrar pela unção? Se a unção é o próprio Espírito Santo, Deus, quando eu cobro para fazer um determinado serviço, eu vendo o Espírito Santo Deus. Se eu pago por algum tipo de serviço religioso, sei lá, um cantor, um pregador qualquer que cobra para pregar e a gente paga, a gente dá um jeito de comprar o Espírito Santo Deus. Você compra aquela unção. Você lida com o Espírito Santo e com a unção como se fosse uma coisa comerciável. Como se você faz uma coisa que você pode vender na praça. Não é isso que acontece. O Espírito Santo não é um produto e muito menos um escravo para você comprar e vender. Ok? 1 João 2, versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Vai para o versículo 27, vamos ler de novo o versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que dele vem é verdadeira, não é baseado na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Então, quando o João está falando sobre a unção, ele fala aí de 15 pontos sobre a unção. Se você quiser anotar, anotem. Primeiro ponto, a unção vem do Espírito Santo. A unção não vem de um pastor, a unção até mesmo de Jesus, ela não vem de Jesus. A unção vem do Espírito Santo. Inclusive, Jesus foi batizado no Espírito Santo e ele recebeu o Espírito Santo. Então, primeiro, a unção vem do Espírito Santo. Segundo ponto, a unção traz conhecimento. Sempre lembrando, esse conhecimento não é um conhecimento natural. A unção que você vai receber, muitas das vezes, ela não vai te dar um conhecimento em engenharia, mas ela vai te dar a capacidade para você conhecer as coisas espirituais. Se eu falo com pessoas que não são crentes, e inclusive eu não gosto de fazer isso, particularmente. Se eu falo com pessoas que não são crentes sobre coisas espirituais, elas não entendem. Elas não entendem. O que você tem que falar com as pessoas que não são crentes é a exposição do Evangelho. É a mensagem da cruz.
É o que Jesus veio fazer na terra em favor deles, que Jesus morreu na cruz em razão do nosso pecado. E por causa desse sacrifício todos nós podemos ser chamados filhos de Deus. Isso que você tem que falar. Agora, vai tentar explicar arrebatamento de igreja para gente que não é crente, por exemplo. Vai ser loucura. É um filme que parece uma narrativa de filme de extraterrestre. Essa ideia de que a igreja vai sumir e depois vai voltar. É muito complicado você tentar fazer isso. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita para quando a gente ouvir uma determinada explicação, uma determinada aula, por exemplo, uma determinada pregação ou palavra profética, a gente entender aquilo. Do contrário, isso não dá. Lembra que fala em Hebreus, pela fé nós entendemos. O conhecimento e o entendimento que nós temos sobre Jesus e sobre as coisas espirituais, ela se dá através da fé, e a fé vem através do Espírito Santo em nós. Então, o segundo ponto é, a unção traz o conhecimento. Esse conhecimento é espiritual. Terceiro ponto, a unção ensina todas as coisas. Por exemplo, quando você lê a sua Bíblia em casa e você entende o que aquilo está querendo dizer. Quando você lê a sua Bíblia em casa e o Senhor fala com você através da palavra. Irmão, está querendo ouvir de Deus. Não procura uma reunião onde tem uma irmã, é sempre uma irmãzinha, né? Onde tem uma irmãzinha com dom de profecia. Não precisa disso, cara. Você não precisa disso. Essa época de você precisar de um intermediário, de você precisar de um mediador entre você e Deus, aquela coisa, isso ficou no Antigo Testamento. Hoje o nosso mediador é Jesus. Nós temos livre acesso a Ele. É para você desprezar os profetas? Não, mas nunca dependam dele. Você depender de profeta, isso é a receita para manipulação, cara. Não façam isso. Tanto que eu até estava comentando essa semana com Raquel lá em casa. Qual é o conselho, não é nem um conselho, qual é a ordem bíblica para a gente lidar com profecia depois de Jesus? O que a gente tem que fazer com a profecia? A Bíblia não fala que nós temos que julgar a profecia? Se aquela profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus, ou com o momento que a gente sente do Espírito Santo, aquela profecia deve ser guardada. Ou ela é descartada, e não tem problema nenhum nisso, ou ela deve ser guardada. Não existe profecia absoluta. Entendem isso? Não existe profecia absoluta no Novo Testamento. A última profecia absoluta que existe no Novo Testamento é a profecia de João, que é o livro de Apocalipse. Acabou. Tanto que no Novo Testamento nós não temos livros proféticos a não ser Apocalipse. Todo o restante são evangelhos, são epístolas e só um livro profético. Então tomem cuidado com isso. Você precisa lidar com a palavra profética da maneira bíblica, como Jesus ensinou, que é julgando a profecia. Do contrário, você vai ser manipulado. Isso é um problema, ok? Então, a unção ensina todas as coisas. Quando você lê a sua Bíblia, Deus fala com você através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é palavra. Sabia disso? Um dos nomes de Deus, o Yahvé, ou Jeová, ou Yehova, ou Yud-Ve-Vav-Re, é palavra, é logos. A palavra é o próprio Senhor. E é isso que fala em João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Senhor, o Verbo era o próprio Deus. A palavra é Jesus escrito, é Deus escrito. Quando você lida com um texto, que a gente chama de texto, você lida com Jesus escrito. É por isso que é tão ruim você ler o texto sem cuidado, com a devida reverência, sem você tratar daquilo como um próprio Senhor. Então, toda vez que você for ler a palavra por si só, ela tem a capacidade e a habilidade de te guiar em todas as áreas. Quarto ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Quarto ponto. A unção guia na verdade. Abre 1 João 5. A unção guia a verdade. 1 João 5, versículo 7. 1 João 5, versículo 7. E o Espírito, e aí no caso é o Espírito Santo, e o Espírito
é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo e a unção que é o Espírito Santo, ela vai te guiar em toda a verdade. É isso que acontece quando você está em um determinado lugar, 1 João 5,7. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Não, 1 João 5,7. Qual é o de você? Esse é o 6, no meu é o 6. Versículo 6. Então vou ler do 6 e o 7. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Versículo 7 na minha Bíblia. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. O 8 agora. Pois os que dão testemunho são 3. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. O que é? A minha é Almeida, gente, porra. Então, é o Espírito Santo que guia em toda a verdade. Então, isso acontece, por exemplo, quando você ouve alguma coisa e aquilo te soa estranho. Ou quando você fala alguma coisa com alguém e você se sente incomodado com aquilo. É o que o Luciano Subirá chama de testemunho interior. É quando o Espírito Santo, ele te testifica e ele te guia de alguma maneira interiormente. É quando você não sente paz para fazer alguma coisa, ou é quando você sente paz para fazer alguma coisa. É quando você sente uma determinada inclinação para tomar uma determinada atitude. Isso é o Espírito Santo te guiando em toda a verdade. 1 João 5,7. O 5º, nós devemos permanecer na unção. E aí você permanece na unção como? Permanecendo no relacionamento com o Espírito Santo. Não adianta você vir para a igreja no domingo, não adianta você vir para um congresso, você espernear, gritar, rodar, fazer barulho, me expulsar do meu lugar que eu estou aqui na frente, é porque vocês estão dançando. Não adianta fazer nada disso, cara da Márcia. Não adianta você fazer nada disso. Com todo amor do mundo, as irmãs que dançam me expulsam do meu lugar. Não adianta você fazer nada disso, é verdade. Está agradecendo. O que é? Não, pois é, agora tem um lugar aqui na frente. As irmãs, por favor, saiam daqui e venham para lá. É no cantinho da disciplina, vai para lá. Então, assim, não adianta eu... Fala. 5º ponto. Devemos permanecer na unção. E aí você permanece na unção através do relacionamento com o Espírito Santo. Então, não adianta você fazer isso tudo. O meu ponto é esse. Não adianta você fazer isso tudo se no seu dia a dia, na sua casa, você não se esforça para manter relacionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro. Eu estou aqui com vocês, eu dou aula durante 1 hora. 1 hora dando aula. Não adianta eu chegar aqui sem nenhum tipo de preparação, vocês podem ver que eu anoto coisa pra caramba. Não adianta eu chegar aqui sem nenhum tipo de preparação para dar uma aula de 15 minutos, de meia hora ou de 1 hora. Sem nada, isso aqui eu posso até falar, mas vai ser completamente vazio. Da mesma maneira o pessoal do louvor. Não adianta o pessoal do louvor não se preparar, ou eu não estou nem falando de preparação nisso, eu não estou nem falando de preparação técnica, de ensaio, não estou falando nem disso. Estou falando, não adianta o pessoal do louvor se preparar e não ter uma vida de adoração no secreto, que a gente chama de em casa, no quarto, porque vai chegar aqui, não vai saber como se comportar. Não adianta a pessoa que vai pregar num domingo ou numa quarta-feira, ela chegar aqui e ela acabar de abrir Bíblia. Tipo, ela ficou a semana inteira sem ler nada e ela vai abrir a Bíblia para pregar. Não vai dar certo. Porque o momento que nós servimos e nós estamos na igreja, isso é a pontinha do iceberg. Toda essa pontinha ela é sustentada por alguma coisa que está embaixo e que ninguém te vê fazendo. O pessoal do louvor, o ministério de louvor e o ministério de você se mover em adoração, isso daqui é o mínimo da sua vida. Se você não adora em casa, isso daqui não é nada. Se o meu pai ou os pastores ou quem quer que pregue não tem vida de leitura de Bíblia, não tem vida de oração, não tem vida de devocional, isso daqui, um culto de domingo, não é nada. Da mesma maneira sou eu só falo 1 vez por semana, 1 hora.
Se eu não vivo isso durante a semana, isso daqui não é nada. Porque isso aqui não é o suficiente. Da mesma maneira você vai para um congresso, tipo aquele que a gente ia, do Fogo e Glória, aquela coisa toda, ficava lá uns 3, sei lá quantos dias. Aquilo não era nada se a gente não tivesse uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor no nosso dia a dia. Se a gente não tirava tempo para ler Bíblia, se a gente não tirava tempo de orar, se a gente não tirava tempo de jejuar. Então é isso que a gente fala, melhor do que perguntar, aí, irmão, tá tudo bem, tá na paz, a gente perguntar, aí, irmão, como é que tá a sua vida de oração? Tá boa? Tá funcionando? Você tem orado? Porque crente que não ora não é crente, né? Sabe disso. Porque a base do seu relacionamento com o Espírito Santo é falando. E isso é oração. Então, o quinto ponto é, você deve permanecer na unção. Como é que você permanece na unção? Se relacionando com a unção. Sempre lembrando que a unção não é uma coisa. A unção não é um perfuminho. A unção não é um óleozinho, tipo... Cadê o vidro de óleo? Tipo aquele... Tá lá do outro lado. A unção não é aquele vidro de óleo. A unção não é aquilo. A unção é uma pessoa. E mais do que isso, a unção é Deus. É por isso que eu gosto de falar, eu tenho falado dando aula sobre isso. Em vez de chamar apenas de Espírito Santo, eu estou chamando de Espírito Santo Deus. Para ver se a gente cai na real de que o Espírito Santo não é menos. Não é menos. O Espírito Santo é Deus. E melhor do que isso, o mais legal disso é o Espírito Santo é Deus vivendo em você. Isso é muito louco, porque quando você para pensar, a Bíblia nos diz que ninguém pode ver Deus, Pai. Ninguém vivo vê Deus, Pai. Nunca, na vida. Não vê. E a Bíblia diz isso em João 1,16, se eu não me engano. Que não é possível ver Deus, Pai. Ok. Então nós chamamos Deus Pai, que é invisível, impossível de ver. João, abre aí, João. Não sei, estou vendo. 18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Estamos falando de Deus Pai. João 1,18. Tem várias passagens que falam. Inclusive aquele... exatamente. Deus é eterno, imortal, invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Tenta achar Colossenses aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, isso é o Filho, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então nós temos o Deus Pai que ninguém vê. Aí nós recebemos o Deus Filho, que foi aquela pessoa que em todo o território de Israel aparece e anda como um homem, na sua forma humana, na sua forma carnal. É o Deus encarnado. Jesus é o Deus Filho encarnado. E aí, quando a gente vê que quando ele aparece fora do território de Israel, isso é uma teologia mais braba, mas quando ele aparece fora do território de Israel, Jesus aparece na sua forma glorificada, que é como João viu em Apocalipse. João vê Jesus em Apocalipse já na sua forma glorificada. Ok. Então nós temos Deus Pai, que ninguém vê. Nós temos Deus Filho, que veio à Terra, abriu mão da sua divindade e encarnou. Recebeu um corpo, que nem a gente. Mas Deus Filho andou na Terra em um período onde nós não estávamos. Ninguém aqui viu Jesus andando na Terra. Então nós não tivemos essa graça. Mas aí, Deus, na sua infinita bondade, soberania, amor, compreensão, nos deu um Espírito Santo, nos deu esse Deus Espírito Santo, que não apenas viveu na Terra e andou na Terra e interagiu com um determinado grupo de pessoas, mas vive dentro de nós. Então nós temos três manifestações de um mesmo Deus, né? Que é o Elohim, né? Que é o Deus único mais plural. Nós temos o Deus Pai que a gente não viu, nós temos o Deus Filho que encarnou, viveu na Terra enquanto nós não estávamos, e nós temos o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós, com quem nós temos relacionamento diário, através de quem nós nos achegamos a Jesus. Através de Jesus nós nos achegamos ao Pai. Então, quando você lida com o Espírito Santo não é menor, cara. Muito pelo contrário, ele é Deus vivendo dentro de você. Isso é muito louco, porque quando você para pensar nisso, é como se você tivesse um fragmento de divindade morando dentro de você. Parece que não é nem cheio de gente, mas você tem um Deus onipotente morando dentro de você.
É por isso que a ideia de você sentir cachorro vira-lata é uma coisa que não funciona, cara. Eu falo isso com o Alexandre, eu falei isso com a Elisa também no culto de sábado. Sabe o que é a síndrome do cachorro vira-lata? A síndrome do cachorro vira-lata é quando você acha que você não é bom o suficiente para fazer alguma coisa. Então você não se sente capaz para o serviço ministerial. Você não se sente capaz para orar por alguém, para a pessoa ser curada. Você não se sente capaz de expor um determinado texto da Bíblia em pregação. Você não se sente capaz. E aí você não se sente capaz, você não se sente qualificado. Só que como é que você não se sente capaz se Deus, que é onipotente, pode fazer todas as coisas, habita dentro de você através do Espírito Santo? É uma coisa que não faz sentido. Mas por que a gente sente isso? Porque a gente não tem a noção de que o Espírito Santo habita dentro da gente. E aí, em vez de a gente estar focado nele, a gente está focado na gente. Isso é um problema. Então, a maneira de você se manter na unção é você manter o seu relacionamento com o Espírito Santo. Vai para João 14. Alguém quer falar alguma coisa? Bem. João, fala, Guilherme. Vai. Ele está com o microfone já. É interessante isso aí que você está falando, porque havia Deus invisível, aí Jesus revelou e o Espírito Santo ajuda a manter. Continua revelando. A gente vai ver isso daqui a pouco. E é porque assim, é isso que a gente fala, né? A revelação de Deus, ela é gradual. Então, dos apóstolos nos evangelhos, quem tem a primeira revelação de quem Jesus é Pedro. Jesus pergunta, quem eles estão falando que eu sou? Alguns falam que você é um profeta e tudo mais. E quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai e fala, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele vira e fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu próprio Pai, o Espírito e tal. Essa revelação é a primeira revelação de Jesus na humanidade, de quem Jesus era. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo e o Filho de Deus. Você é o Messias e o Filho de Deus encarnado. Essa é a primeira revelação. Aí quando você pega Paulo, esse nível de revelação de quem Jesus é, ele sobe. Porque Paulo não enxerga apenas Jesus como o Cristo e o Filho de Deus, mas ele enxerga Jesus como o cabeça da igreja e o cabeça do corpo. Então o nível de revelação de Jesus que nos é ensinado e nos foi ensinado para a igreja aumenta. Pedro viu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Paulo vai ver que Jesus era, além disso, ele também era o cabeça da igreja e a cabeça do corpo. Aí essa revelação ela é completada em João. Porque além disso tudo, João recebe a revelação de Jesus como Messias, o Rei glorificado, que vai vir para reinar no final dos dias. Então, da mesma maneira que a sua revelação e o seu relacionamento com Deus, ele é gradual, você vai aumentando e subindo de nível, ou indo mais profundo no Senhor, a revelação de Jesus também é. Da mesma maneira que a revelação de quem Deus é também é. Os patriarcas não tinham essa noção que a gente tem hoje de quem era Jesus e o Espírito Santo. Eles sabiam, isso é muito interessante de você notar, eles sabiam que Deus era um, mas que ao mesmo tempo era dois. Porque na Bíblia, isso que a gente estava comentando também, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem várias lendas ou várias ideias, vários relatos de Deus que descia à terra como homem e se relacionava com as pessoas. Só que desde o início, eles tinham essa ideia de que Deus não podia ser visto pelas pessoas e as pessoas sobreviverem. E de que Deus não habitava em forma de homem. Mas mesmo assim, homens como Abraão, como Josué, como Daniel, eles viram esse Deus encarnado, eles viram esse Deus na forma de homem. Então eles já sabiam que tinham duas pessoas ali. Só que o nosso nível de entendimento hoje de quem Deus Pai é, de quem Deus Espírito Santo é, de quem Deus Filho é imensamente maior do que o deles. Porque a revelação foi gradual. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. João 14, versículo 16. Olha esses outros pontos que João fala sobre o Espírito Santo. E olha como é que isso bate com o que estava escrito lá em 1 João. João 14, versículo 16 e 17.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Existe um paralelo muito interessante entre esse texto de João 14 e 1 João que nós lemos. Anotem isso daí. Primeiro, o Espírito Santo e conhecimento. O conhecimento está sempre ligado ao Espírito Santo. Você não consegue conhecer Deus se você não tiver o Espírito Santo. Você não consegue conhecer Jesus sem o Espírito Santo. E é isso que diz no versículo 17. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós para sempre. O segundo ponto, o Espírito Santo, ele ensina. Versículo 26 diz isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ok? Não sou eu que ensino a vocês. O máximo que eu posso falar aqui é falar. Mas quem ensina é o próprio Espírito Santo. Terceiro ponto, o Espírito Santo guia a verdade. Anotem isso, o Espírito Santo guia a toda a verdade. Vai para João 16:13. João 16:13. João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá... Vamos ler o 12. Olha o que Jesus fala no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Aí ele segue no versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Mas antes disso, Jesus falou: eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não vão poder suportar ainda. Eu tenho muita coisa para ensinar, mas vocês ainda não estão preparados. Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina toda a verdade. Se eu falar isso aqui para vocês, vocês não vão entender. Mas depois que o Espírito Santo estiver em vocês, o que for necessário de ser ensinado, será ensinado e vocês irão entender. Porque é o Espírito Santo que vai te guiar em toda a verdade. Foi logo depois disso aqui, depois que o Espírito Santo vem, é que Paulo tem a revelação mais profunda de quem Jesus é. Que Jesus era o cabeça da igreja. Foi depois que o Espírito Santo vem que João consegue ver Jesus da sua forma glorificada em Apocalipse. Se não tivesse o Espírito Santo, ele não conseguiria ter essa revelação. Ele não conseguiria atingir esse nível. Ok? Um outro ponto. Nós devemos permanecer em Deus através do Espírito Santo. Lembra? Da mesma maneira que nós devemos permanecer na unção? Esse é o quarto ponto. Que onde eu ir? Quarto ponto. Nós devemos permanecer em Deus através do Espírito Santo. Lembra que a gente viu lá que a gente deve permanecer na unção? Da mesma maneira, nós devemos permanecer em Deus. Como é que você permanece em Deus? Através do Espírito Santo. Vai para 1 João 4. 1 João 4, versículo 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. 1 João 4, 13. Eu espero. 1 João 4, 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por haver ele nos dado do seu Espírito. O que diz que você permanece em Deus é se você tem o Espírito Santo ou não. Se você tem o Espírito Santo, você está nele. Se você não tem o Espírito Santo, você não está nele. Olha o que diz João 15, 4. Não precisa abrir não. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim.
Por que a gente vira e fala assim, vamos esperar os frutos para a gente conhecer da árvore? Porque se o fruto for bom, significa que aquilo ali é bom. Se o fruto não for bom, ou se o fruto não permanecer, significa que aquilo ali é fogo de palha. E aquilo ali vai passar. Muitas das vezes, quando a gente se afasta de Deus, ou quando alguém se afasta de Deus, ou quando a gente vê uma espécie de sacerdócio carnal na Bíblia, a gente vê frutos iniciais. A gente vê que algumas coisas deram certo, mas aquele dar certo, aquilo não permanece. E quando aquilo não permanece, você conhece de verdade os frutos. Exatamente isso que diz em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se a gente se esforça em permanecer no relacionamento e em santidade com o Senhor irá permanecer em nós. Então, você precisa ter essa noção. A unção não é um prêmio. A unção é uma pessoa. A unção não é uma recompensa. A unção é uma pessoa. É por isso que você não pode aceitar comprar unção. Cara, não compre unção. É uma abominação você querer comprar unção. Quando você estuda lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele tem uma progressão também gradativa. Primeiro o povo se relacionava com Deus através do tabernáculo. Depois teve o templo e tudo mais. O tabernáculo, ele entra em declínio em um certo período. Sabe quando que o tabernáculo entra em declínio? Quando os sacerdotes começam a vender os serviços. Quando eles começam a cobrar, por exemplo, para sacrificar animais. Quando eles compram e começam a vender os animais a preço muito caro. Quando as pessoas não têm condições de comprar os animais. Ou quando as pessoas só compram os animais defeituosos, porque elas não têm dinheiro para comprar um animal saudável, porque era caro demais. Nesse período que o sacerdote começa a vender esses serviços religiosos, esses serviços espirituais, o tabernáculo entra em declínio. Por isso que a gente fala que é uma abominação você pagar por qualquer tipo de unção. Seja por um cara, ano passado, ou foi esse ano, você nunca não tem noção de tempo não. Já ouviram falar daquele profeta da Nigéria, aquele Joshua? Já viram? Então, o Joshua ia vir em Porto Alegre. Se eu não me engano era em Porto Alegre. Só que o Joshua é o seguinte, as cruzadas dele são gigantescas, né? E aí é ele que banca tudo. É ele que banca o lugar, é ele que banca a passagem, é ele que banca a hospedagem. Ele não diz aonde ele vai ficar hospedado, para não ter um bando de gente na porta atrás dele, porque não é sobre ele. É um cara muito íntegro assim. Não é sobre ele. E aí estava vindo essa questão de Porto Alegre, ia ter aqui. Só que ele ficou sabendo na Nigéria que um grupo de pastores brasileiros estava, nem que vendendo, mas estava separando uma espécie de área VIP. Isso foi a história que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade. Estava separando uma espécie de área VIP para deixar um determinado grupo de pessoas mais próximo deles e o restante da população no lugar. Ele soube daquilo e ele simplesmente cancelou tudo. Porque não existe essa diferença entre um povo melhor e um povo secundário. Então, muitas das vezes, quando você vai nesse congresso, você paga um valor mais caro e algumas coisas porque você fica numa área separada. Isso é uma besteira. Não existe essa separação. Então, assim, hoje em dia, o que mais a gente vê é gente querendo, por exemplo, comprar cobertura espiritual. Cobertura espiritual ou paternidade é relacionamento. Eu lembro que uma vez o Dan ficou... Ele não nem entrou em crise, mas ele queria, porque queria parar de ordenar os outros a Zadok. Lembra? Tinha aquela ordenação do Zadok, né? Ele queria. E eu lembro que uma vez teve uma reunião no Fogo e Glória, eu entrei, não podia entrar, mas eu entrei. E aí ele estava falando com essas pessoas, ele estava abrindo o coração, porque ele estava ordenando uma galera a Zadok, mas ele não conseguia manter relacionamento com todo mundo. Então ele não achava certo, porque paternidade é relacionamento. Então o que você mais vê hoje em dia é pastor ou líderes ou qualquer outra pessoa que deseja comprar paternidade. Olha, eu quero que você seja a minha cobertura. Eu começo a te dar dízimo, se for o caso. Eu começo a pagar por isso. Isso é completamente absurdo. Da mesma maneira que você não compra paternidade, você não vende paternidade, porque paternidade é relacionamento.
Da mesma maneira que você não compra unção, você não vende unção, porque a unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um escravo para você comprar e vender quando você bem entender. Vai para Atos 8. Atos 8. Atos 8 conta a história de um mago chamado Simão. Ele estava naquela região, ele tinha vários seguidores porque ele tinha poderes espirituais, demoníacos, e ele fazia vários sinais. Só que o que acontece é que o evangelho é pregado em Samaria, as pessoas se convertem, inclusive ele se converte. E aí os discípulos ficam sabendo que estava acontecendo esse avivamento em Samaria, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E aí, cadê? E eles enviam os apóstolos para, versículo 14, Atos 8, 14. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo em Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 18. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. O que Simão fez aqui é o que muitas vezes a gente vê hoje em dia. É a pessoa querendo comprar poder, querendo comprar unção, querendo comprar dom através de dinheiro. Olha, eu pago mais caro para esse congresso com esse homem de Deus, mas eu quero que ele bote a mão na minha cabeça. Você está comprando aquilo que o cara tem. E se o cara sabe disso conscientemente, ele está vendendo aquilo que ele tem. Isso não é bíblico. Vai para Judas. Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Olha o que diz Judas, versículo 11. Eu espero vocês abrirem. Antes de Apocalipse. A sua Bíblia deve ser 2 páginas. Judas, versículo 11. Olha o que diz Judas, versículo 11. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Ai deles. Aqui fala sobre 3 tipos de pessoa. O primeiro deles é, pois seguiram pelo caminho de Caim. Sabe qual é as pessoas que seguem pelo caminho de Caim? É aquela pessoa que não aceita que o irmão dela sirva a Deus muitas das vezes melhor do que ela. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa vaidosa. E aí, quando ela vê alguém que serve a Deus melhor do que ela deseja matar a outra pessoa. Ah, mas é matar, pegar uma arma e dar um tiro na cabeça dela? Não. Mas é aquela pessoa que dá uma palavrinha aqui e vai minando a pessoa. Porque a pessoa não aceita que a outra sirva a Deus ou oferte a Deus algo que ela não conseguiu ofertar. No caso de Caim e Abel, Abel naquele momento ofereceu uma oferta melhor do que a de Caim. Naquele momento. Caim poderia muito bem, na próxima vez, ofertar uma oferta melhor do que a de Abel. Só que aquela questão fez e causou um problema no coração de Caim, ao ponto de Caim querer matar Abel. A gente faz isso quando a gente não reconhece Deus na outra pessoa.
pois seguiram pelo caminho de Caim. É aquela pessoa que vira e fala assim, em vez da pessoa, de você elogiar a pessoa, de você, como é que eu falo? Incentivar a pessoa, impulsionar a pessoa, você traz ela para baixo. Você podia ter feito diferente, né? Você tem que aprender a orar melhor. Você tem que aprender a falar melhor. Você tem que aprender a tocar melhor. Isso é Caim. Isso é Caim falando com você. É a pessoa que se sentiu ofendida pelo serviço que você prestou a Deus. Ou então, em vez da gente olhar para o outro, vamos olhar para a gente. Isso é você quando você se sente ofendido por aquilo que a outra pessoa fez para Deus que foi melhor do que aquilo que você fez. Isso é Caim. Olha o segundo tipo. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão. Balaão foi um cara que aceitou de início ser contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, ele aceitou dinheiro para fazer comércio de um dom que Deus havia dado para ele, no caso era o dom de profecia. É o caso que a gente estava falando anteriormente. É você aceitar vender ou você aceitar comprar unção. Isso é um erro. O terceiro tipo, foram destruídos na rebelião de Coré. Sabe o que é a rebelião de Coré? É aquela coisa que vira e fala assim, não, Francisco sabe fazer aquilo, eu sei fazer melhor. Eu consigo fazer melhor. Guilherme não faz isso também, eu faço melhor do que ele. Foi isso que aconteceu com Coré. Ele falou assim, Moisés é o líder, mas eu também consigo, a gente também consegue liderar. Deus só fala com Moisés, mas Deus também pode falar com a gente. Então vamos tirar ele. Porque Moisés não é isso tudo não, Deus fala comigo também. É uma superioridade. É você não reconhecer, mais até do que Caim, é você não reconhecer Deus na outra pessoa. Quando você não reconhece Deus na outra pessoa, você não aceita nada de bom que vem da outra pessoa. Você não aceita, cara. E eu não entendo disso. Eu não entendo isso, assim, como é que isso funciona, porque é cansativo ficar tudo em cima de você. É cansativo demais. O ideal, e por que a igreja primitiva deu tão certo? Porque tinham 12 caras que faziam muito bem e dividiam as tarefas. Eu não entendo isso de gente que quer concentrar tudo dentro dela. Gente que concentra tudo dentro dela não é pai, não serve para ser pai, é estéril. Porque o pai quer que o filho dê certo. O pai chega um momento que vira e fala assim, tá bom para você, você já está maduro o suficiente, vamos começar a fazer também. Não fica dependendo só de mim. Faz também. Coré não. Caim também não. Vai, Guilherme. Eu acho que esse caminho de Caim também, de repente, poderia ser fazer as coisas para Deus sem muito critério, né? Porque Caim também ficou conhecido por isso, né? A oferta dele comparando com a do irmão, né? Assim, a oferta de Abel tinha um critério alto e a dele também tinha um critério baixo em relação a questão da oferta foi que Abel deu das primícias e Caim não. Então foi uma questão de prioridades também ali, de coração e tudo mais. Mas o problema de Caim não foi isso. O problema de Caim foi que ele não conseguiu aceitar que Abel fez melhor do que ele. Deus não matou Caim porque a oferta dele não foi tão boa que nem a de Abel. Não foi isso. O problema de Caim não foi esse. Deus não condenou Caim porque a oferta dele não foi tão boa que nem a de Abel. A condenação de Caim só acontece depois que Caim mata Abel, porque ele não aceitou que Abel fosse melhor do que ele na questão da oferta. Eu acho que é muito nessa questão. Então, assim, da mesma maneira que, uma vez que a unção é uma pessoa, uma vez que a unção é o Espírito Santo Deus, você não tem o direito de vender a unção e você não tem o direito de comprar a unção. Porque ela é Deus. Da mesma maneira que se você quer a unção, você não consegue ter unção se você não tem relacionamento. Desiste, irmão. Não existe. Você só tem unção se você se relacionar com Ele. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você fica afiado na unção. Sabe o que é você ficar afiado na unção? É você conseguir se mover em Deus de uma maneira fácil. É aquilo, se você ora em casa, você tem o hábito de você orar em casa, você tem uma facilidade de discernir os ambientes. Você entra no lugar e você consegue sentir o que está acontecendo. Se você ora em casa, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Se você lê a sua Bíblia com facilidade, Deus fala com você muito mais. Muito mais.
E eu não estou falando de falar com você no sentido, não, Deus falou com Paulo através de Salmo 25, versículo 15. Não estou falando disso. Estou falando que a partir do momento que você lida com Jesus, que é a palavra, você fica e você treina o seu ouvido para quando ele falar com você audivelmente. Agora, se você não se relaciona, não tem como. Ok? Dúvidas? Coré. Depende da tradução. É a mesma coisa. Como é que é? Balaão foi um cara que vendeu um dom. É a ganância. Ele vende um dom que ele tinha, de início, né? Depois ele não consegue fazer. Mas a história de Balaão é muito interessante, está em Números 25, se eu não me engano. Ele tenta vender aquilo, depois ele não consegue, porque o anjo do Senhor não deixa. Fala. É sobre unção e sobre presença. Às vezes o cara fala assim, eu senti um negócio aí ele está na unção, ele sentiu uma presença. Isso é uma dúvida. Liga. Tá. É diferentão esse. Estava desligado e não muda. Uma dúvida assim prática, que às vezes as pessoas perguntam, unção e presença. Quando é que eu recebo a unção? Quando é que eu sinto a presença? Às vezes a pessoa fala que às vezes você está ministrando, ou você está orando, você está ali e sente uma coisa diferente, né? Parece que vê um negócio mais forte. É uma manifestação mais forte, talvez. Ou então Deus vem com mais intensidade. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa diferença. Talvez exista e eu não consiga formular, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa diferença, porque a presença é Deus. A presença é Deus. Então, quando você tem unção em você, você tem o Espírito Santo em você, você tem Deus em você. Quando a gente fala da presença de Deus no Antigo Testamento, a gente fala, por exemplo, da tenda da revelação. Ou a gente fala sobre a Arca da Aliança, que carregava a presença física, a glória física de Deus. Nesse momento, eles tinham Deus ali presente com ele. E nós temos Deus presente com a gente através do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Então, assim, eu entendo que existe aquela questão da presença do ambiente. E a presença do ambiente vem muitas das vezes ligada à manifestação e àquilo que Deus quer fazer naquele ambiente. Então, assim, a gente tem às vezes uma presença que é uma presença para cura. A gente tem uma presença que às vezes é uma presença para libertação. Isso tem muito. Mas a unção está em você. Está em mim. A partir de quando a unção está em nós? A partir do momento que a pessoa nasce de novo. Eu acho. A partir do momento que a pessoa nasce de novo, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Porque o Espírito Santo é o que dá a vida em nós. O nosso espírito, antes da gente nascer de novo, antes da gente confessar Jesus, o nosso espírito dorme para as coisas de Deus. Depois, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos morada do Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. É assim, com certeza. E aí, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe isso tudo. E aí o que acontece depois disso, conforme a sua caminhada, o seu nível de revelação e o seu nível de conhecimento de Deus vai se aprofundando. Porque você vai se relacionando com Ele, você vai experimentando Ele de maneiras diferentes. Aí vem, por exemplo, o batismo no falar de línguas. O batismo no falar de línguas. Quando a gente fala sobre o batismo no Espírito Santo, que a gente acredita que é o falar em línguas, são a linguagem espiritual, a gente fala, e na verdade o que a Bíblia nos ensina é que essa é uma manifestação do batismo no Espírito Santo. É a evidência para o cristão não ter dúvida. Amém, gente? Extrapolei já em 10 minutos. Vamos levantar? Semana que vem, 6 horas da tarde, a gente continua, tá? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, nós queremos te pedir perdão por negligenciarmos a tua unção. Pai, nos perdoa porque nós negligenciamos o nosso relacionamento com o teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor Jesus, porque nós não temos a devida reverência com a tua palavra. Perdoa, Senhor Jesus, por muitas das vezes passarmos o dia sem darmos um oi para o Senhor.
Meu Pai, que o Senhor possa nos trazer a realidade sobre quem o Senhor é, que o Senhor possa nos fazer experimentar o Espírito Santo na nossa vida diária, que possamos, Senhor Jesus, manter o Espírito Santo em nós, que possamos manter as roupas limpas e o óleo sobre a nossa cabeça, para que quando o Senhor voltar nós estejamos prontos para te encontrar. Meu Pai, nós entregamos esse culto essa noite ao Senhor, entregamos o culto coletivo que vai começar daqui a pouco. Pedimos, Senhor Jesus, que não seja um culto vazio da Tua presença, que não seja um culto vazio da Tua glória. Nós desejamos Te ouvir, nós desejamos Te ver. Pedimos, Senhor Jesus, que seja um culto onde haja libertação, onde haja, Senhor Jesus, cura no corpo físico e na alma, que haja salvação e mudança de caráter. Pedimos, Senhor Jesus, que o pessoal do louvor possa se mover no Teu Espírito, que possamos nos mover nos Teus dons, que haja liberação, Senhor Jesus, do Espírito profético, que nessa noite o Senhor possa abençoar esse bairro através do nosso altar de oração e de adoração, que o Senhor venha e traga as pessoas para esse lugar, debaixo da Tua graça, em segurança, e que possamos nos mover no Senhor. Meu Pai, que haja a pregação da Tua palavra, que o Teu Evangelho tenha total e pleno alcance nas nossas vidas e nessa rua e nesse bairro, e que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. Pedimos e esperamos pela Tua presença nessa noite, que possamos Te agradar e agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.